Soneto do Desmantelo Azul, Carlos Pena Filho. Então, pintei de azul os meus sapatos, por não poder de azul pintar as ruas. Depois, vesti meus gestos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas, para extinguir em nós o azul ausente e aprisionar no azul as coisas gratas. Enfim, nós derramamos simplesmente azul sobre os vestidos e as gravatas. E afogados em nós, nem nos lembramos que no excesso que havia em nosso espaço, pudesse haver de azul também cansaço. E perdidos de azul nos contemplamos, e vimos que entre nós nascia um sul, vertiginosamente azul. Azul. Então, pintei de azul os meus sapatos, por não poder de azul pintar as ruas. Comecei essa nossa conversa com um poema. A arte, ela nos ajuda a compreender a subjetividade humana. A subjetividade tem a ver com essa construção única de cada ser humano. Então, pintei de azul os meus sapatos por não poder de azul pintar as ruas. O meu comportamento parte de uma construção minha. Isso é algo bem importante para a gente conversar aí. Eu posso não poder pintar as ruas, mas eu posso pintar os meus sapatos e sair andando por aí. E aí, com sapato azul, talvez eu incentive outras pessoas, eu manche as ruas de azul, enfim, eu possa mudar também o outro, né? O ser humano é uma construção permanente de si mesmo. Bom, mas essa nossa conversa, ela precisa passar pelo seguinte também. Ao longo da história da humanidade, nós tivemos algumas pessoas que mudaram o nosso modo de pensar o ser humano e a construção da subjetividade, né? O ser humano sempre teve uma característica muito narcisista, né? De achar que ele é o centro do mundo. Aliás, a mitologia grega, ela nos ajuda bastante a compreender a condição humana. Tanto é, os gregos lá atrás usavam a mitologia para falar sobre a natureza humana. E aí depois, a psicanálise, por exemplo, vai beber muito nessa fonte. Freud adorava, ele vai discutir, né, o narcisismo, o mito de Édipo é outro que faz parte aí da teoria psicanalítica, enfim. Bom, mas a gente sempre achou aí o último biscoito, a última bolacha do pacote, né? E grandes mudanças aconteceram a partir de alguns caras que trouxeram aí novos olhares sobre o ser humano. Um deles é Darwin, Charles Darwin. A gente escuta muito na área da filosofia falar que Nietzsche matou Deus, quando ele, com a sua filosofia, propõe aí uma forma de pensarmos o ser humano. Mas o primeiro a ser acusado de matar Deus foi Darwin, porque o Darwin traz a teoria da evolução, né? Quando ele propõe aí que a espécie humana, ela não brota do nada, ela também é uma construção da evolução, né? A nossa espécie passa por uma evolução. Darwin tem um livro fantástico chamado A Origem das Espécies, que vai mudar a tua forma de olhar o ser humano, eu tenho certeza. É um livro difícil, pelo menos para mim foi, uma leitura densa, mas que realmente pode acrescentar muito na maneira de pensar o ser humano. Copérnico foi outro, né, que passou uma rasteira aí no ego do ser humano, dizendo, olha, a Terra não é o centro do universo. Não é bem assim. O universo é muito maior e aí a gente começa a olhar de outra forma. E tem um cara que faz algo semelhante, que foi Freud. Freud também provoca uma verdadeira revolução no modo de pensarmos o ser humano. Quando ele apresenta os primeiros conceitos da teoria psicanalítica, pensando que há uma mente, aliás, essa palavra é importante aí, né, que se divide em partes, e uma parte disso é o inconsciente. Então eu sou movido a agir de determinada maneira, a estabelecer agenciamentos com outras pessoas, a partir de questões que marcaram a minha história e que talvez eu não tenha mais consciência disso, mas eu sou movido por esses traumas. Essa palavrinha é bem importante aqui, né? Freud vai falar sobre a questão dos traumas que são vivenciados, sobretudo na infância, e que acompanham a nossa subjetividade durante toda a nossa vida. Eu não sei por que eu ajo dessa maneira. E aí, quando eu começo a investigar,
né? E a me conhecer melhor, eu vou desvendando quem eu sou. Tudo o que você faz tem um motivo, tem um sentido. Talvez a gente não compreenda, mas quando a gente começa a olhar a nossa construção subjetiva ao longo de toda a vida, a gente começa a compreender isso. E foi isso que Freud fez. Ele traz um novo olhar sobre o ser humano. Essa palavrinha inconsciente precisa aparecer forte nas nossas conversas e vai aparecer, né? Porque é algo fundamental para conseguir, na perspectiva psicanalítica, compreender o ser humano. É isso. Tchau.